Meu amigo vascaíno, vídeo objetivo para a gente trazer 3 assuntos para você. Primeiramente, partida envolvendo o Vasco da Gama e Criciúma. A gente tem uma novidade: o Vasco vai ter um reforço aí importante para esta partida. Vamos falar muito aí sobre essa situação da CPI do futebol, porque parece que a bomba do John Textor, na verdade, era um peidinho perto do que a gente imaginava, mas de toda forma, corrupção é corrupção e precisa ser apurada, e as pessoas envolvidas precisam ser presas, mas a gente não pode fazer sensacionalismo e se aproveitar de uma coisa para poder justificar falta de sucesso dentro do campo. A gente vai explicar essa situação. E por falar em vagabundo, vagabundo está aqui dentro do Vasco. Porque hoje a gente toma conhecimento, meus amigos, que o clube associativo, após vender o seu futebol para a 777 Partners, 1 ano e meio, o clube associativo já está acumulando 200 milhões de dívida. O ex-presidente Vasco da Gama, pós vender 70% da SAF do Vasco, conseguiu endividar o clube associativo em mais 200 milhões. Então, meu irmão, tipo assim, a corrupção também está aqui. Só que as pessoas que usam essa situação para ganhar audiência aí do John Textor, que são vascaínos, deveria falar sobre a corrupção e a vagabundagem dentro do Vasco da Gama. Você que não é inscrito, se inscrevam aqui no canal. O vídeo vai ficar um pouco longo, mas é necessário para que a gente possa efetivamente esclarecer tudo aqui. Vasco da Gama e Criciúma. O Vasco terá simplesmente um reforço. O Medel retornou hoje para o Rio de Janeiro. Estará à disposição do nosso treinador, Ramon Dias, e a gente fica no aguardo aí para poder saber se o Paê terá condições de jogo. O Paê hoje não treinou, sentindo ali a situação do joelho, mas o Medel retorna à zaga vascaína. O jogo que vai ocorrer no sábado, a princípio, às 16 horas. Falando aqui agora sobre a situação envolvendo esse escândalo aí do apito, essa máfia. A gente vai colocar aqui um trecho, as imagens lá do Léo Lacerda, com relação à fala do Jorge Cajuru, porque a gente vai percebendo que tem muito sensacionalismo em cima disso também. Gente querendo ganhar mídia aí com relação a essa situação. E o portal UOL faz uma matéria, agora na parte da tarde, dizendo que a situação não era bem assim, desse jeito aqui. Então vamos lá, vamos colocar aqui o que falou o Cajuru, as imagens aí do nosso jornalista, né, o Léo Lacerda. Porque vocês não viram o que eu, como presidente da CPI, vi na reunião secreta com o Joe Textor. Eu não dou a ele 100% de crédito, jamais. Tem coisa que eu não concordo. A questão do VAR é um escândalo, não tem discussão. A Associação Nacional de Árbitros tem razão. Agora, dizer que o Textor é inconsequente por dizer que há árbitros que manipulam resultados, aí não. Baixem a bola. Tem árbitro canalha, sim. Tem árbitro bandido que recebe propina, e nós provaremos isso aqui na CPI. E mais, vou dizer agora em primeira mão aqui. Daqui a pouco vocês vão ver na gravação de ontem, com imagens que nem toda a imprensa brasileira teve acesso. E eu deixei aqui para a Band News. Prestem atenção. O Joe Textor, aquilo que ele falou, que todo mundo achava que era mentira dele,
ele provou ontem, ele entregou na minha mão a gravação no telefone e eu ouvi. E eu não minto, quem mente também rouba. E eu não estava sozinho. O senador Carlos Portinho, o senador Eduardo Girão, o senador Irã, o senador veneziano. Então, todos nós ouvimos as assessorias. O árbitro diz com as seguintes palavras. Eu só não posso falar o tempo de jogo. Ele deu até o tempo, porque senão alguém pode descobrir. Ele disse, na hora certa, num agarra-agarra, eu inventei um pênalti para o time que me prometeu pagar a propina, que até agora não me pagou. Eu fiz a minha parte, cumpri o que foi combinado. Não cumpriram comigo, não me pagaram. E é jogo da Série A do Campeonato Brasileiro. Presta atenção. O árbitro falando, a voz dele. Vou até dizer o estado dele. Ele é do Rio de Janeiro. E aí ele completa. Depois desse agarra-agarra, tiveram mais vários agarra-agarra. No entanto, eu não marquei pênalti porque o que eu tinha combinado, eu cumpri. Então, vocês querem inocentar a classe de vocês? Como toda classe, tem gente boa e gente ruim, gente honesta e gente desonesta. Então, vamos devagar. Porque vocês então, não tá viram... aqui o que o Cajuru falou, tá? Vocês já devem ter visto isso. Mas é o seguinte, o UOL trouxe uma matéria agora, tá? E parece que a situação não era de um jogo, tá? Da Série A, segundo o UOL. A gente vai deixar as duas versões aqui para você poder comentar, tá? Agora, corrupção é corrupção, independentemente de divisão, tá? Agora, a gente não pode usar isso, tem que tomar cuidado para justificar o fato do time ter sido prejudicado em determinado momento do Campeonato Brasileiro, certo? Então é o seguinte, olha só, vem o UOL e coloca a seguinte situação aqui. Áudio que Textor usa como prova é de ex-árbitro da 4ª divisão do Rio de Janeiro, tá? O áudio levado por John Textor, dono da SAF do Botafogo, à CPI da manipulação, é atribuído pelo dirigente e por senadores a um ex-árbitro que atuou nas divisões de acesso do Carioca. O conteúdo aponta uma suposta corrupção em jogos do estadual. O que aconteceu? A gravação é creditada a Glauber do Amaral Cunha. Esse é o árbitro aí, tá? O Glauber atuou até 2022 e apitou jogos da Série B2 e C, que são da 4ª e 5ª divisão do Carioca, respectivamente. Ele também já apitou em outras competições de base, como Carioca do Sub-20 e também no feminino, mas não há registro dele em competições nacionais, tá? Então, tá aqui o que disse o UOL. Então, se for isso, aí a gente também não pode ficar fazendo um sensacionalismo barato aqui, de criar teoria de conspiração. Então, a gente está colocando aqui para vocês que existe uma corrupção, sim, mas que esse árbitro aí não teria atuado, segundo o UOL, no Campeonato Brasileiro. Então, né? Agora, corrupção é corrupção. Agora, a gente tem que tomar muito cuidado também para a gente não ficar justificando aí a falta de incompetência do Botafogo em conquistar o título do ano passado com essa situação. Então, tá aí, vocês deixam a opinião de vocês sobre isso. Mas por falar em vagabundo, vagabundo tá aqui no Vasco, irmão. O cara que fica botando aí videozinho. Meu irmão, vamos falar de uma coisa aqui que aconteceu? Hoje a gente toma conhecimento, isso é gravíssimo, isso é gravíssimo. A gente toma conhecimento que o Pedrinho vai soltar o balanço do Clube Associativo na próxima segunda-feira. E a dívida do Vasco da Gama, tá?
De 25 milhões, vai para 200 milhões de reais. Isso aqui são dívidas novas que não foram computadas, quando o Vasco da Gama foi vendido para a 777 Partners. Isso é dívida do clube associativo. São registros de ações cíveis e trabalhistas que não foram embutidas. Dívidas novas que foram aparecendo. Tá? Quem tinha que ser convidado também era o ex-presidente do Vasco da Gama para poder depor sobre isso aqui. Isso aqui é crime. E outra coisa aí, tá? Não vi nenhum jornalista que ficou defendendo ontem, tá? Uma pessoa aí, o fato de não poder entrar mais na sede lá para fazer reforma, não vi um desses aí, tá? Não vi um agente político questionar sobre isso aí e culpar o ex-presidente do Vasco da Gama. E pior, na live das 21h30 falarei sobre isso. Foi aberta uma conta conjunta entre Vasco da Gama Associativo e a SAF, tá? Que o Vasco pode perder ações caso o associativo coloque débito nessa situação. Tá aqui, ó. O tema é importante também porque existe outra previsão contratual entre Vasco e 777 de possível diminuição societária do clube na participação do futebol. A conta corrente foi criada para tratar de quitação de dívidas dos dois lados. Ou seja, se uma dívida da Vasco SAF fosse paga pelo associativo, entraria nessa conta. Gente, eu vou explicar com mais detalhes. Agora é o seguinte, o Vasco, após aí 18 meses de SAF, o Vasco foi vendido para dívidas ser sanadas, aparece 200 milhões de dívida no clube associativo. Foi vendido, já está com 200 milhões de dívida nova. E quem é responsável por isso é o Vasco Associativo. Gravíssimo. Situação gravíssima. Gravíssima. Então, eu deixo para reflexão aí de vocês aí. Quando a gente fala que o contrato tem que ser aberto, por conta disso, meu amigo, por conta disso. Obrigado pela sua atenção. Vasco neles e a verdade prevalecerá. Mais detalhes aí a gente vai trazer mais tarde na nossa live. Tamo junto.